Desde os tempos mais antigos, poucos artefatos sagrados despertaram tanto mistério, fascínio e debate quanto a Arca da Aliança. Uma caixa sagrada revestida em ouro puro, considerada o trono de Deus entre os homens. Mas onde está a Arca hoje? Será que ela foi destruída, escondida, ou ainda existe, aguardando ser redescoberta? Acompanhe o canal Seguidor Bíblico e você vai embarcar em uma jornada profunda entre fé, história e mistério. Vamos revelar os relatos bíblicos sobre a Arca, analisar teorias sobre seu paradeiro e entender por que ela ainda impacta gerações até hoje. Já se inscreva no canal Seguidor Bíblico, ative as notificações e deixe o like se você ama os mistérios da Bíblia. Agora prepare-se, porque a busca pela Arca começa agora. Após sua construção, a Arca acompanhou os israelitas em sua longa jornada pelo deserto. Sempre à frente do povo, ela guiava os passos de uma nação em busca da terra prometida, como uma bússola sagrada, conduzida diretamente pelas mãos do Altíssimo. Milagres foram atribuídos à Arca. O rio Jordão se abriu quando os sacerdotes que a carregavam pisaram em suas águas. O povo passou a seco, assim como haviam feito seus antepassados no Mar Vermelho. Em Jericó, bastaram 7 dias de procissão ao redor das muralhas. No 7º dia, ao som de trombetas e gritos de guerra, as imensas paredes ruíram diante da presença da Arca. Nas batalhas, quando o povo confiava em Deus, a Arca era símbolo de vitória. Mas quando era usada como um amuleto, sem reverência ou fé verdadeira, a derrota era certa. Um dos episódios mais marcantes foi quando os filisteus a capturaram. Mas sua presença entre eles causou caos e doenças, até que, temerosos, a devolveram. A Arca não era apenas um objeto sagrado, ela era a manifestação da aliança, um lembrete vivo de que a obediência a Deus era a única chave para a bênção. Onde quer que a Arca estivesse, ali também estava a presença de Deus. Mas essa presença exigia pureza, temor e respeito. Muitos tentaram se aproximar dela de forma imprudente e pagaram com a vida, como Uzá, que ao tocar a Arca para impedir que ela caísse, foi fulminado por contrariar uma ordem divina. Era um símbolo, sim, mas também um portal entre o humano e o eterno. No deserto, no campo de batalha, nas procissões, a Arca da Aliança era a certeza de que Deus caminhava com seu povo, mas também um lembrete de que sua presença exige santidade. Com o passar dos anos, a Arca da Aliança encontrou seu lugar definitivo no coração espiritual de Israel, o Templo de Salomão em Jerusalém. Ali, no Santo dos Santos, a sala mais sagrada do templo, ela permanecia oculta, protegida por véus e muros espessos, acessível apenas ao sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano. Era o local onde o céu e a terra se encontravam. O trono invisível de Deus repousava sobre os querubins da Arca, e sua presença habitava entre os homens. Mas então, tudo mudou. No ano 586 a.C., os babilônios invadiram Jerusalém e destruíram o templo, e com a queda do templo, a Arca desapareceu. O que realmente aconteceu com ela? O mais impressionante é que a Bíblia, detalhista em tantos aspectos, não relata seu destino. Nenhum versículo fala sobre sua destruição, roubo ou remoção. Ela simplesmente some da narrativa. E assim nasceu um dos maiores mistérios da história sagrada. Onde está a Arca da Aliança? Escondida? Protegida por sacerdotes ou perdida para sempre nas areias do tempo? E se você chegou até aqui, é porque esse mistério também te intriga. Então, deixe o like, se inscreva no canal Seguidor Bíblico e nos diga nos comentários: você acredita que a Arca ainda existe em algum lugar do mundo? O silêncio das Escrituras ecoa até hoje.
e nos convida a buscar as respostas. Ao longo dos séculos, Jerusalém se tornou o centro das maiores investigações arqueológicas da história sagrada. E entre todos os locais da cidade, o Monte do Templo permanece como o ponto mais misterioso e sensível de todos. Foi ali, segundo a tradição, que Salomão construiu o majestoso templo onde a Arca da Aliança repousava no Santo dos Santos. Hoje, nesse mesmo lugar, ergue-se o Domo da Rocha, um dos locais mais sagrados do mundo islâmico. Mas o que muitos não sabem é que embaixo dessas pedras milenares, alguns estudiosos acreditam que ainda existem câmaras subterrâneas seladas, onde a arca poderia ter sido escondida antes da destruição do templo. Teorias sugerem que, prevendo a invasão babilônica, os sacerdotes da época tenham ocultado a arca em túneis secretos ou depósitos sob o templo, protegendo o artefato sagrado da profanação. Mas há um problema. Escavar no Monte do Templo é praticamente impossível. Questões religiosas, políticas e diplomáticas tornam qualquer investigação direta um tema delicado e explosivo. Por isso, apesar das tecnologias modernas, como escaneamentos por radar e sondagens geofísicas, nenhuma evidência definitiva foi encontrada. E o que resta é especulação. Imagens subterrâneas confusas, mapas antigos com marcações enigmáticas, testemunhos fragmentados. Ainda assim, o mistério resiste. Para alguns, a arca ainda está ali, escondida em silêncio, aguardando o momento certo para ser revelada. Para outros, o próprio Monte do Templo é um véu que oculta o maior segredo da fé judaico-cristã. E você? Será que a arca realmente nunca saiu de Jerusalém? Ou será que ela foi levada para muito mais longe? Outra hipótese é que os próprios sacerdotes hebreus tenham escondido a arca em cavernas secretas, prevendo a destruição do templo. Essas cavernas estariam nas redondezas de Jerusalém ou até no deserto da Judéia, seladas com códigos sagrados e protegidas por maldições, segundo lendas rabínicas. Mas há ainda quem vá mais longe. Durante as cruzadas, cavaleiros europeus invadiram Jerusalém. E muitos acreditam que os cavaleiros templários encontraram pistas, túneis ocultos ou até mesmo a arca. Essa teoria é alimentada por documentos antigos e símbolos templários, que sugerem que eles tenham levado algo valioso de volta à Europa, talvez escondido até hoje em alguma abadia, castelo ou sob os cofres do Vaticano. Porém, há um ponto em comum entre todas essas teorias: a ausência de provas físicas. Nenhuma escavação confirmou a presença da arca. Nenhuma autoridade religiosa permitiu sua exibição pública. E nenhuma imagem ou objeto pode ser verificado cientificamente. Mas ainda assim, o fascínio cresce. Seja na Etiópia, na Europa, ou em cavernas ocultas sob a Terra Santa, a arca permanece como um enigma. E agora eu te pergunto, qual dessas teorias você acha mais próxima da verdade? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo se está gostando da jornada e inscreva-se no canal Seguidor Bíblico para não perder os próximos capítulos dessa busca milenar. A arca pode estar perdida, mas a nossa curiosidade está mais viva do que nunca. Ao longo dos séculos, inúmeras alegações sobre a suposta descoberta da Arca da Aliança vieram à tona. Em diferentes épocas, em diferentes partes do mundo, homens afirmaram tê-la visto, tocado, até mesmo filmado. Mas sempre que se aproxima a confirmação, o mistério se desfaz. Um dos casos mais famosos é o do pesquisador Ron Wyatt, que afirmou ter encontrado a arca sob o Gólgota, o local onde, segundo a tradição cristã, Jesus foi crucificado. Wyatt disse ter descoberto túneis subterrâneos e até manchas de sangue no local, que, segundo ele, seriam do próprio Cristo, caindo sobre o propiciatório da arca. Essa alegação impressionante atraiu a atenção de milhares de curiosos e entusiastas da arqueologia bíblica.
mas nunca foi validada por nenhuma instituição científica reconhecida. Fotos vagas, vídeos de baixa qualidade e a falta de testemunhas independentes enfraqueceram o caso. Outros afirmaram ter visto réplicas da arca em museus secretos, locais religiosos fechados ao público ou por meio de revelações espirituais. Algumas imagens circularam pela internet. Caixas douradas com querubins, objetos misteriosos guardados atrás de vidros opacos, cenas captadas às pressas. Mas em todos esses casos, o padrão se repetiu. Ausência de permissão para exames, falta de documentação confiável e nada que resista à análise arqueológica ou científica. É importante lembrar que, por ser um símbolo tão poderoso, a arca se tornou também alvo de fraudes e sensacionalismo. Alguns promovem supostas descobertas em troca de fama, seguidores ou lucro, enquanto outros agem movidos por uma fé sincera, mas sem provas reais. No fim, o que temos são relatos não confirmados, objetos que se parecem com a arca, mas que não têm conexão histórica com a original, e histórias que, embora emocionantes, não sobrevivem à luz da investigação séria. E é exatamente aí que mora o risco: confundir fé com fantasia. Ainda assim, cada nova alegação reacende o interesse global. As manchetes se espalham, os vídeos viralizam, os debates se acendem e o mundo, mais uma vez, para perguntar: será que desta vez é real? Mas a verdade é que até hoje, nenhuma descoberta sobre a Arca da Aliança resistiu ao crivo da ciência e da arqueologia profissional. E a cada novo engano, o mistério se aprofunda ainda mais. Mesmo sem que ninguém tenha comprovado sua existência nos dias atuais, a Arca da Aliança nunca desapareceu de verdade. Ela pode ter sumido da história concreta, mas permanece viva no imaginário coletivo da humanidade. Ao longo dos séculos, a Arca foi retratada em obras de arte sacra, afrescos renascentistas e vitrais que decoram igrejas ao redor do mundo. Em pinturas antigas, ela aparece cercada por anjos, envolta por raios divinos, ou sendo carregada por sacerdotes com expressão de temor e reverência. Na literatura, a arca atravessa os séculos como símbolo de fé, de julgamento divino e de mistério. Autores de ficção e estudiosos cristãos a exploram como um ponto de ligação entre o visível e o invisível, o humano e o sagrado. Mas foi com o cinema moderno que a arca alcançou uma nova geração. Em 1981, o filme Os Caçadores da Arca Perdida, com Indiana Jones, apresentou ao mundo uma arca mística e poderosa, capaz de julgar e destruir com força divina. A cena da abertura da arca, com raios, fogo e olhos arregalados, ficou gravada na memória de milhões. Ali, mais do que um artefato arqueológico, a arca tornou-se um símbolo do desconhecido absoluto. Desde então, ela passou a figurar em quadrinhos, jogos eletrônicos, séries e documentários, sempre envolta em brilho, segredos e enigmas. E talvez seja justamente isso que a torna tão fascinante. Mesmo sem provas, mesmo sem localização, mesmo sem toque, a arca continua presente. Ela é um ícone atemporal que atravessa culturas e séculos com o mesmo peso de mistério e reverência. E agora queremos ouvir você. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar da Arca da Aliança? Em um livro? Num filme? Em alguma aula ou igreja? Compartilha com a gente nos comentários. E se essa história está te prendendo até aqui, curta o vídeo e inscreva-se no canal Seguidor Bíblico, porque a jornada ainda não acabou. Hoje, mais de 2000 anos após seu desaparecimento, a Arca da Aliança transcendeu o tempo e a religião, tornando-se um verdadeiro mito moderno. Ela aparece em videogames, filmes, séries e documentários, representada como um artefato de poder supremo ao lado de ícones lendários como o Santo Graal, a Lança do Destino e os manuscritos do Mar Morto. Para alguns, ela é uma chave espiritual.
para outros uma arma esquecida e para muitos um mistério que ainda pode ser resolvido. Cada vez que a arca é mencionada, seja em uma produção de Hollywood, em um livro de ficção ou em um canal de arqueologia no YouTube, ela volta ao centro da atenção. Teorias ressurgem, buscas recomeçam, corações se acendem. Mas por que, mesmo depois de tantos séculos, ela continua nos fascinando? Talvez porque a arca represente algo mais do que um objeto perdido. Ela simboliza o elo entre o divino e o humano, entre a fé e o desconhecido. Um lembrete silencioso de que, no fundo, todos nós ainda buscamos respostas. E acreditamos que há algo sagrado oculto no meio da história. A Arca da Aliança representa muito mais do que um artefato perdido no tempo. Ela é um símbolo eterno de fé, o elo sagrado entre o céu e a terra. Um lembrete de que, um dia, Deus caminhou entre os homens e deixou um sinal. Talvez jamais encontremos a arca física. Talvez ela esteja escondida, esquecida ou até mesmo protegida por propósitos divinos. Mas sua presença permanece viva. Nas escrituras, nos corredores da arqueologia e no coração de cada um que se recusa a parar de procurar. Porque o verdadeiro poder da arca não está apenas no ouro que a cobria, mas no mistério que ela carrega há milênios. E é justamente esse mistério que continua nos movendo, que nos inspira a estudar, questionar, buscar. E agora é com você. Você acredita que a arca ainda existe? Se sim, onde você acha que ela está escondida? Nos conte nos comentários. Queremos saber o que você pensa e se você gostou dessa jornada pela fé, pela história e pelo invisível. Deixe o like, inscreva-se no canal Seguidor Bíblico e ative o sininho para continuar explorando os maiores mistérios da Bíblia conosco. A busca não termina aqui. Na verdade, ela só está começando.